Neste vídeo vamos então determinar a intensidade de corrente que percorre o seguinte circuito. Podemos verificar que temos uma fonte de tensão de 10 volts, temos 4 resistências, duas de 10 e duas de 5 ohms. Conseguimos então verificar que temos aqui vários tipos de associações de resistências. Como é que nós então vamos determinar a corrente? Em primeiro lugar, para determinar a intensidade de corrente de qualquer circuito em corrente contínua, teremos então que determinar a resistência equivalente. Neste circuito temos vários tipos de associações, temos que começar a simplificar, começando desde a resistência que está mais distante da fonte, simplificando até chegar à fonte, ou seja, desde o lado direito até ao lado esquerdo. O que é que podemos então verificar? Que R3 e R4 estão em série. A intensidade de corrente que percorre R3 será a mesma intensidade de corrente que percorre R4 e conseguimos então determinar aqui uma resistência equivalente. A resistência equivalente destas duas resistências, podemos chamá-las de R3, 4, será igual então à resistência 3 mais a resistência 4. A soma das resistências, porque numa associação em série é sempre a soma. Será 5 mais 5 igual a 10 ohms. Ok? Simplificando o circuito, o que é que nós temos aqui? Convém, à medida que vamos fazendo então estas simplificações, vamos também alterando o desenho para poder perceber melhor como é que as nossas resistências estão. Está bem? Isto é um truque que vocês devem então fazer à medida que vão simplificando. Ou seja, no lugar de R3 e R4 temos uma nova resistência que será a R34, que terá um valor então de 10 ohms. Depois o que é que podemos verificar? Simplificando outra vez. Temos então aqui R2 e R34 em paralelo. Em paralelo, ou seja, destas duas resistências em paralelo, vai surgir uma nova resistência. Podemos chamar de R234. Será então igual ao quê? Ao paralelo entre as duas. O paralelo é dado sempre pelo quociente, quando são duas, pelo quociente entre as duas resistências e pela soma das duas resistências. Ou seja, vai ser então R2 vezes R34 a dividir então por R2 mais R34. Será então 10 vezes 10, dividir então por 10 mais 10, que vai dar então 5 ohms. Um truque, quando temos duas resistências iguais, sendo elas iguais em paralelo, a resistência equivalente às duas será metade do valor de uma. Ou seja, também podemos utilizar aquela fórmula em que a resistência equivalente entre duas resistências iguais será então o valor de uma resistência, é dividir então pelo número de resistências em paralelo. Por exemplo, aqui será 10 ohms a dividir por 2, que dará então 5 ohms. Okay? Isto é uma à parte, é um truquezinho para vos poder então simplificar a vida. Ok? Vamos então considerar este cálculo aqui à parte e não será necessário. Ok? Depois de termos estas duas então simplificadas, vamos então simplificar de novo o circuito e nós vamos ter aqui então uma resistência apenas de 5 ohms. Tudo bem que os desenhos podem não ser perfeitos, mas espero que dê para compreender. Então esta será a nova resistência, que será R234, que será então de 5 ohms. Finalmente temos aqui o circuito está quase simplificado. Teremos aqui então apenas duas resistências que estão em série. Em série a resistência equivalente. Então agora já podemos mesmo designar aqui a resistência equivalente, que será então a resistência 1, somatória então das duas resistências, mais R2, 3, 4.
Então 10 mais 5, que é igual a 15 ohms. Esta será então a resistência equivalente. Aqui eu tinha referido anteriormente que era a resistência equivalente, mas falo aqui de R234, ok? Temos de ter isso em consideração. Será a resistência equivalente na mesma, mas daquelas duas, não a resistência equivalente total do circuito. Ok? Depois de deixarmos então aqui a resistência equivalente do circuito, podemos então simplificar o circuito. Podemos então dizer que temos aqui uma resistência, que será a resistência equivalente, que será de 15 ohms. Para determinar então a corrente, como é que nós fazemos? Fazemos então a intensidade de corrente elétrica que atravessa um circuito é sempre dada pelo quociente entre a tensão e a resistência equivalente. Será então 10 dividido por 15. Será então 0,67, arredondando a duas casas decimais, amperes ou 670 miliamperes. Como é que convertemos amperes em miliamperes? Multiplicando simplesmente por 1000. E terminamos o circuito.